quarta-feira, dia 20 de agosto, Bitcoin $102.800. O Bitcoin que não para de cair, está muito fraco e continua perdendo suportes importantes. Galera, nesse vídeo eu quero atualizar com vocês o que eu estou fazendo no Bitcoin nesse exato momento, mostrar para vocês a nossa trade no Bitcoin, que inclusive continua aberta, mas também atualizar a minha estratégia em várias altcoins que eu surfei durante esses últimos dias e trades que a gente abriu durante o final de semana. Pessoal, o Bitcoin está muito fraco aqui, a gente perdeu suportes importantes que a gente poderia ter segurado para voltar a renovar as máximas históricas. Porém, a gente está se aproximando aqui de um último suporte que talvez pode nos dar uma oportunidade. Eu quero mostrar para vocês se isto aqui vai ser oportunidade de investimento ou a gente tem que ficar mais cauteloso nesse momento. Bom, galera, o que eu tô de olho aqui no Bitcoin, tá? A gente está se aproximando aqui da nossa base de preço nos $102.000 e a gente sabe que esse aqui era o nosso topo histórico anterior. Então, a gente rompeu o nosso topo histórico e formou um suporte. A gente veio, retestou este suporte aqui e teve um repique. Cara, o que a gente tem que ficar claro aqui é que o Bitcoin no curto prazo, ele tá em uma situação um pouco delicada, porque a gente tinha suportes interessantes aqui que agora vão se tornando resistência. Por exemplo, a gente tinha aqui no 4 horas um suporte durante essa região. Eu até comentei no nosso grupo do Telegram que esta região dos 115, 114 mil dólares era uma região onde eu estava buscando uma trade que poderia levar o Bitcoin para as máximas históricas. Porém, não é segredo para ninguém que depois que a gente começou a ter este repique, olha, eu até coloquei algumas ordens de Bitcoin durante essa região. Coloquei em ordem 115.500, 115, 114, enfim. Quando a gente chegou nessa região, a gente teve de fato um repique e a gente poderia ter uma movimentação para as máximas. Porém, quando a gente chegou ali no 116.600, o Bitcoin estava fraco, tá? Então eu avisei que eu estava realizando basicamente toda a minha posição, colocando lucro no bolso e fechando essa operação. Não deu outra, tá? O Bitcoin, ele teve esse repique, a gente conseguiu ter lucro nessa operação. Então, se a gente for aqui na nossa Bybit, a gente teve aqui, olha, a gente entrou durante esta região toda e depois saiu aqui no topo. Então, mesmo com o Bitcoin em uma região de suporte, a gente não segurou a nossa operação durante muito tempo. Exatamente isso que a gente está ganhando. A gente está vendo um Bitcoin fraco, que está fazendo quedas muito fortes. Então, eu preferi sair durante a sua região. Mac, onde você está olhando para reentrar nesta operação? Cara, aqui para mim, a gente tem que chegar aqui, o que eu gostaria de ver era o Bitcoin estressando abaixo dessa nossa região. Mesmo que seja um suporte, eu acredito que o mais interessante para a gente adicionar posições pesadas no Bitcoin seria um eventual flush aqui abaixo. Mac, o que é flush? Cara, o que a gente tem que entender é que correções, elas são saudáveis e são normais na movimentação de alta. Então, aqui a gente corrigiu, aqui a gente está corrigindo, aqui a gente corrigiu, aqui a gente corrigiu. Essas movimentações são normais. Isso aqui não é nada de outro mundo. E o mais interessante dessas correções é que são nelas que a gente tem a oportunidade. A gente não vai olhar para fazer long Bitcoin aqui, a gente não vai olhar para fazer long Bitcoin aqui. A gente vai fazer long Bitcoin aqui, a gente vai fazer long Bitcoin aqui. Repara como que é até similar, cara. Olha como que aqui é onde a gente realiza lucro, aqui é onde a gente realiza lucro, aqui é onde a gente abre trade, aqui é onde a gente abre trade. Tá vendo como que até se você tirar o zoom do gráfico e olhar para o passado, você já consegue identificar melhor onde a gente tem essa região de trade? Enfim, quando a gente estava, durante toda essa movimentação de alta, eu fui realizando várias parciais. Agora, nessa movimentação de queda, eu vou olhar para a melhor região para a gente realizar novas entradas. E o que eu gostaria de ver é exatamente um flush abaixo desse nosso suporte, porque aqui a gente vai ter muita liquidez concentrada. Não só isso, quanto mais a gente costuma estressar abaixo de suportes importantes, mais a gente costuma dar oportunidade de trade. Então, se vocês olharem aqui no passado, a gente tinha uma base de preço importante aqui, tá? Essa base de preço, ela foi perdida, e ela foi perdida em o quê, Mac? Em um flush. Isso aqui é um flush. Quando a gente tem essa agulhada muito forte e uma recuperação em V muito forte depois. O que a gente tem que tentar identificar para fazer um flush é a forma que o gráfico está fazendo. Isso aqui é um flush e a gente gosta de entrar aqui. Isso aqui não é um flush, tá? Isso aqui, ó, quando o gráfico ele vem fazendo assim, devagarzinho, caindo devagar, a gente não tem um flush. A gente tem um flush quando ele tá mais ou menos atrasado e ele dá uma agulhada para baixo e depois ele volta a subir. É aqui que a gente vai encontrar uma boa oportunidade. Por que tem grandes chances disso acontecer? Porque a gente tem um suporte importante e cada vez mais com que o preço estressa abaixo desse suporte importante, melhor é para a gente adicionar posições e entrar numa trade. A mesma coisa aconteceu aqui no passado. Quanto mais a gente estressou aqui abaixo, mais interessante foi adicionar posições de Bitcoin. Mais você foi lucrativo em adicionar posições de Bitcoin aqui abaixo desse suporte. E é exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero que a gente tenha um flush bem parecido com essa região. Olha, a gente já está tendo uma arqueada aqui. A gente já tendo essa arqueada. Caso a gente venha ter um flush, é aqui onde eu vou adicionar mais posições. Mac, só por isso, cara, não, a gente também tem confluência aqui, porque aqui, olha, a gente tem um bloco vendedor que vai agir como suporte. Então, aqui pode ser que o preço venha, faça algo como isso e depois volte a subir. Além disso, se a gente esticar aqui a nossa linha, a nossa LTA antiga,
a gente também tem uma boa região para formar a base de preço aqui. Quer dizer, Mac, que o preço vai chegar em 108 mil dólares? Não, eu não tô falando isso, eu não consigo prever. Eu não sei se o preço vai chegar em 108, se vai chegar em 110, se vai chegar em 111, não dá pra prever nada disso. O que eu consigo mostrar para vocês é que esta região é uma região com vantagem estatística, com boa probabilidade de criar uma oportunidade de trade lucrativa no médio e longo prazo. Tá? Se o preço vai chegar em 108, 109, 110, ninguém sabe, não tem como eu prever o preço. O que eu consigo mostrar para vocês é um setup, onde aqui adicionar posições de Bitcoin pode ser lucrativa para uma trade. Mas quer dizer que é comprar Bitcoin de investimento e nunca mais vender? Não, é uma trade. Igual a trade que a gente abriu aqui e realizou parciais na máxima histórica. Meus Bitcoins de longo prazo, de carteira de investimento, eu não vendi aqui na máxima histórica. Eu vendi, foi nossa trade no Bitcoin. Então, quando eu venho aqui e falo para vocês aqui nos sinais que eu estou realizando Bitcoin, 20% da minha trade do Bitcoin nas máximas históricas, mais Bitcoin nas máximas históricas após romper as máximas, não é Bitcoin de long, não é Bitcoin de portfólio de hold de longo prazo. São as nossas trades de Bitcoin. Então, agora, aqui é uma região onde eu acredito que eu tenho interesse em adicionar posições de Bitcoin. Beleza? Então aqui a gente tem um suporte importante, a gente também tem isso, e a gente também tem a nossa famosa nuvem vermelha. Se a gente colocar aqui o RSI de 4 horas, caso a gente venha a estressar essa região toda aqui abaixo, a gente vê que aqui é a nossa nuvem vermelha. A gente vai estressar bastante a nossa nuvem vermelha do 4 horas, como a gente nunca estressou nos últimos dias. Então, isso aqui pode dar, sim, oportunidade de trade, principalmente se ela acontecer através de um flush. Se ela for vir muito devagarzinho assim, aí, cara, a gente vai ter que analisar a situação e talvez não valha a pena abrir tantas posições de long aqui. Então, o que eu quero é flush e recuperação em V. Se for mais lento, a minha estratégia de trade vai mudar. E aí, provavelmente, eu vou avisar vocês lá no grupo VIP do Telegram. Lembrando, cara, se vocês quiserem fazer parte do nosso grupo VIP do Telegram e acompanhar todas as minhas estratégias durante todos os dias, ele é 100% gratuito. O link tá na descrição desse vídeo, tá? É só você clicar aí embaixo que você pode entrar. Inclusive, lá eu mostrei que onde eu estou posicionando todas as minhas ordens de trade no Bitcoin. Então, a nossa trade no Bitcoin que tá aberta aqui, eu quero readicionar minhas posições, que a gente vendeu bastante dessa trade aqui lá no topo, na máxima histórica, e agora eu quero readicionar um pouco dessas posições nessa região. Mas lembrando, o mercado é dinâmico, ele pode atualizar a todo momento. Caso eu mude a minha estratégia, eu vou enviar lá no grupo do Telegram para vocês também, beleza? Então, no 12 horas a gente também tem a nossa nuvem vermelha aqui, que pode dar uma confluência com a nossa LTA antiga, que é exatamente aqui na casa dos 109 mil dólares. Então eu acredito, cara, que se a gente tiver um flush, a gente pode vir atingir aqui até os 109 mil dólares, que vai dar uma oportunidade muito interessante, mas de qualquer forma, qualquer valor abaixo aqui de 112 já é uma boa oportunidade de investimento no Bitcoin. Então esta região aqui é uma região onde eu tenho interesse de adicionar posições de trade ao meu swing trade do Bitcoin, principalmente se a gente vier através de um flush, beleza? Essa é a minha estratégia. E eu continuo com a nossa trade aqui aberta apenas com agora 4 Bitcoins, que acabou de pegar uma ordenzinha nossa aqui. E olha, eu tenho várias outras ordens escaladas caso a gente venha a ter um flush. Mac, você tá negativo nessa trade no Bitcoin? Cara, não, tá? Primeiro que a gente já tem mais de 29 mil dólares aqui de lucro realizados, então tem 160 mil de lucros realizados e 37 não realizados. Mas por que você não realizou tudo? Cara, porque a gente aproveita dessas oportunidades e entra em outras trades em altcoins que vão suprir todo esse prejuízo, entre aspas. Então vocês podem ver que, beleza, aqui a gente tem 35 mil reais de prejuízo, entre aspas, no Bitcoin, apesar de a gente já ter realizado muito, só que eu só não realizei todos os meus Bitcoins lá na máxima, porque quando a gente chegou naquela região, eu estava me protegendo em short, head de altcoins. O que eu venho falando com vocês em todos os vídeos é que a região de máximas do Bitcoin é uma região de abrir short head em altcoins. Então, além de realizar parciais e colocar lucro no bolso aqui no Bitcoin, eu estava shortando várias altcoins. Então, se a gente for aqui no nosso grupo VIP do Telegram, eu enviei um short em Avax, que a gente tinha um setup muito interessante, mandei o gráfico, mandei todos os alvos. A gente tinha um short aqui em Ethereum também, que a gente entrou e surfou. E se a gente for olhar todas essas operações, cara, muito bonito. Então a gente tem um Ethereum aqui basicamente seguindo o setup perfeito, tá? A gente entrou nessa região e surfou uma movimentação de baixa. Ethereum aqui, por exemplo, a gente tá com 28 mil reais de lucro realizado, mais ou menos uma trade com 30 mil reais de lucro. Se a gente for olhar a nossa Avax, a gente tem uma trade com 60 mil reais de lucro. Se a gente for olhar LDO e LTC, a gente tem aqui 55 mil, mais 23 mil reais de lucro. Então, ao mesmo tempo que eu tô perdendo 30 aqui, eu tô fazendo 60, mais 30, mais 23, mais 54, mais 160 no Bitcoin. Então, por isso que eu falo com vocês, cara. Aqui, eu consigo prever o futuro e dizer que o Bitcoin
ele vai começar a cair para sempre e eu vou finalizar todas as minhas posições de Bitcoin? Não. Eu realizo parciais. Se a gente vem caindo muito, não tem problema, porque além de eu realizar parciais em B3 no Bitcoin, eu abri vários shorts. Então, eu tava shortando aqui ETH, então a gente lucrou durante essa movimentação de queda. Eu tava shortando aqui a VAX nesse setup, então a gente já pegou o TP1, TP2, TP3, então a gente também lucra na queda. Então, por isso que eu mantive a minha operação de Bitcoin aberta. Porque por mais que eu esteja no prejuízozinho aqui, porque eu não resolvi fechar ela toda, eu abri vários short heads em altcoins que estão me dando um lucro muito maior. Então, mesmo com o mercado caindo e eu tendo uma operação de long no Bitcoin, a minha carteira de trades tá valorizando. Porque aqui eu tô perdendo 37, enquanto eu tô ganhando 60, mais 30, mais 23, mais 54. Então, o certo, galera, o interessante da trade não é você só acertar uma trade intrinsecamente de abrir ela toda e fechar ela inteira. Não, você pode ir realizando parciais e mantendo suas trades abertas e balanceando sua carteira com outras trades também. Então, neste exato momento, eu tô ganhando muito com a queda do mercado, mesmo com a versão de longa aberta. Esse é que é o bonito. A gente tem 160 mil reais de lucro aqui e a gente tem mais vários lucros aqui porque a gente sabe posicionar boas estratégias. E lembrando, todas essas trades eu envio lá para vocês no Telegram de graça. É basicamente vocês acompanharem a minha carteira de trades por aqui, vocês podem entrar nas trades junto comigo e realizar nas parciais junto comigo, tá? Ela é 100% gratuito, o link tá na descrição desse vídeo. Então, cara, eu espero que tenha ficado claro. Agora, investimentos em ETH sem ser para trade, tá? O que eu vejo aqui? Aqui para mim seria, basicamente, a gente tem que traçar a Fibonacci, tem que esperar uma região melhor. A gente tá na 0,5 de Fibonacci, ou seja, aqui é sim uma região um pouco mais interessante, mas o Ethereum tá muito esticado. Então aqui no 4 horas eu gostaria de ver pelo menos o Ethereum tocando a nossa nuvem vermelha, que vai dar coincidentemente aqui no 0,618. Então caso a gente chegue aqui na região dos $3.900, que coincidentemente ou não é a nossa região de topo antigo, aqui vai dar trade, vai dar investimento para mim, tá? Então eu tô torcendo pra Ethereum chegar nessa região, porque essa região é uma região de interesse pra mim aqui em ETH, e eu provavelmente vou abrir uma trade aqui e eu aviso vocês. Solana, pedem em cima dar uma analisada também. A gente traçando aqui, tem que traçar Fibonacci, esperar uma retração. A gente tá na última retração aqui de Fibonacci. Eu também gostaria de ver a Solana esticar um pouco, chegar um pouco mais aqui no RSI de 4 horas. Mas, de qualquer forma, aqui, sempre acima de 200, é uma região onde a gente pode olhar para realizar lucro na Solana. E aqui na região um pouco mais baixa, desde 158 até mais ou menos 170, são regiões onde a gente pode olhar para poder fazer algumas trades. Eu quero entrar em trade aqui em Solana? Não. Para mim não tem nenhum setup muito claro aqui. Caso tenha algum tipo de setup, a gente inclusive tá fazendo uma cunha ascendente que tá. Isso aqui pode dar trade sim. Agora que eu olhei aqui, a gente tem uma cunha ascendente, muito provavelmente próximo dessa base de trade aqui vai dar trade. Essa base de preço aqui vai dar trade, tá? Então, às vezes a gente pode tentar pegar um setupzinho na Solana por aqui, com os stops mais abaixo. Mas enfim, caso eu entre nessa trade aqui, eu aviso vocês no grupo do Telegram. Por enquanto, eu não tô abrindo nada aqui em Solana, beleza? Cara, além da nossa análise técnica, a gente tem mais uma vez a análise de sentimento comprovando aqui o quanto que o Bitcoin tá forte no longo prazo. A gente tem Open Interest caindo com a queda e a gente tem o Long Short Ratio aumentando. Isso aqui é um problema pra gente? Não. Por quê, Mac? Por que não é um problema? Porque isso aqui não quer dizer que a galera tá abrindo long. Muito pelo contrário, isso quer dizer que são as pessoas que abriram shorts nessa região estão fechando as operações de short. E, consequentemente, o Long Short Ratio tá aumentando. Por que eu sei isso? Por causa do Open Interest. Nosso Open Interest ele tá caindo. Ou seja, a gente não tá tendo aumento de contratos. Se a gente tá tendo contratos caindo, com o long short ratio aumentando, quer dizer que galera fechando as posições atuais dele. E a gente sabe que o mercado estava muito shortado. Então isso aqui, ainda a gente não vê mercado entrando em long, o que também não me preocupa, beleza? Além disso, a gente vê muita venda a mercado, cara, novamente, o Bitcoin começa a cair, a venda a mercado das sardinhas todas. Eu ainda gostaria de ver um pouquinho mais de liquidação de long, tá? A gente não teve muito long liquidado, eu acho que é isso que tá faltando pra gente poder ter um gás ainda, e é por isso que eu tô esperando um flush. Caso a gente tenha esse flush, a gente muito provavelmente vai ver um aumento de longs liquidados. CVD, novamente, nas mínimas históricas, o que mostra que isso aqui é uma correção simples, saudável, não tem problema, tá? Se a gente pega aqui e coloca aqui abaixo o tanto que a gente tá caindo e o preço muito próximo da mesma região. Então, divergência bullish no nosso CVD mostra aí que a gente tá em uma correção saudável de longo prazo. Fear and Greed, cara, primeira vez a gente tá chegando até próximo de medo. Impressionante, olha o tanto que a gente já caiu aqui. E a gente sabe que com essa queda aqui pra mim, inclusive, tá muito parecida com esse último fundo aqui, tá? Onde a gente chegou a tocar um pouquinho em medo. Eu acho que agora a gente tem grandes probabilidades de sair do neutro, tocar no medo, caso o Bitcoin perca ali a região dos 112 pra gente ter um repique. Então, impressionante como que o Bitcoin, próximo dessas máximas históricas, ali em 115, 114 mil dólares, e o mercado tá neutro.
Isso mostra o tanto que o pessoal tá fora do mercado e fica querendo com que o Bitcoin caia cada vez mais. Só que querer não é poder, tá? Você querer que o Bitcoin caia não quer dizer que ele vai cair. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Galera, por essa análise aqui é só. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like. Até a próxima análise.